boa tarde, Santa Catarina. Pontualmente, meio-dia e meia, está no ar mais uma versão SC do Jogo Aberto, ao vivo para todo o estado de Santa Catarina. Até 1 da tarde, nosso assunto por aqui é simplesmente um só: o nosso futebol. O futebol barriga verde. Pois bem, rapaziada, o negócio é o seguinte: a gente começa o programa de hoje falando sobre a 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Tá rolando um jogo agora, mas vamos ver os jogos que acontecerão. Ó, Chapecoense Sport começou 11 da manhã. E também, às 7h30 da noite, Coritiba e Figueirense, lá no Couto Pereira. E a verdade é uma só. Comigo está ele, polivalente, e a verdade que eu quero dizer é a seguinte: a Chape vai muito bem, obrigado, não poderia ser diferente. Por favor, Claudionir, atualize para quem está em casa o resultado do jogo. Chapecoense e Sport que jogam agora. Chapecoense está vencendo por 2-0. O jogo começou melhor para o Sport. Até os 25 minutos o Sport mandou no jogo, obrigando Danilo a boas defesas. Magrão também fez uma, aí no contragolpe já. No erro do Ronaldo Alves, conseguiu bater muito bem o Kempis, deslocando o goleiro, o Magrão colocou para a linha de fundo. O Sport estava bem no jogo. O Sport até mandava na partida e era um time que tocava mais na meia cancha. Chapecoense com muitas dificuldades. Aí o que aconteceu? Num lance que parecia perdido, o Sport colocou para escanteio, sem necessidade. O Matheus colocou para escanteio, aí Kleber Santana na bola parada, é o cara e o Diego no primeiro pau. Aconteceu o desvio de casquinha, 1-0 para a equipe da Chapecoense. O segundo gol eu já não vi, que aí já estava me aprontando aqui no estúdio, foi Ananias quem fez o segundo gol na Chapecoense, vencendo por 2-0. Grande resultado para a Chapecoense, bom resultado, estava precisando disso Chapecoense, até porque a batida com um resultado ruim seria muito ruim para a equipe de Chapecó. Para o Sport, complicadíssimo, o Sport se mantém muito próximo da zona de rebaixamento. Bom para o Figueirense, desde que faça o seu papel contra um Curitiba aniversariando hoje, dia de aniversário do Coxa, estádio lotado, casa cheia, vai ser um jogo muito difícil. E acaba de chegar a informação pra gente que nesse momento o jogador do Sport foi expulso, Gabriel Xavier, e um detalhe, hein, o Diego Souza, que é o grande cara que organiza, apesar de jogar um pouquinho mais avançado, mas é o grande cara que organiza o ataque principalmente, meio o ataque pra frente, acabou sendo substituído ainda no início do segundo tempo, levou uma pancada na cabeça, não voltou para a segunda etapa. Então, com esse Isso aconteceu lá pelos 40 do primeiro tempo, numa disputa de bola no campo de ataque. O juiz até apontou falta do próprio Diego, em cima do zagueiro da Chapecoense. Ele deu falta e aí ele sentiu, voltou para o gramado, mas pelo jeito não pôde continuar. E outra notícia, quem acompanhava agora o jogo Esporte Nacional, verificou que hoje é o último jogo do Oswaldo Oliveira como técnico do Sport. Já se apresenta no Corinthians. Você que é um cara muito antenado, é evidente. Se ligou, né? No banco do Sport, um cara que deixou muita saudade na Chapecoense, o lateral direito, Apodi. Tá sendo nem usado nesse time. É uma situação interessante. Alguns jogadores desaparecem muito bem, acabam fazendo belas campanhas, de repente saem do país e quando voltam não retornam com o mesmo futebol. Lembra que o Apodi até chegou a ser pensado na possibilidade dele voltar para a Chapecoense. Sim. Chapecoense queria o Apodi de volta, acabou não conseguindo. No embate com o Sport levou a melhor pela questão financeira. E aí, o Apodi, então, hoje no banco do Sport, um excelente lateral direito que serve a muitas equipes de futebol brasileiro. Pois bem, olha só, a gente tá lá no segundo tempo, agora aproximadamente o quê? 25 do segundo tempo? Acho que é isso, né? 25 do segundo tempo, mais ou menos? É, mais ou menos. Então é o seguinte, a gente tá acompanhando, você fica conosco, fica tranquilo, a gente vai atualizando o resultado que interessa pra torcida do Figueira. Chape tá ganhando de 2-0, o Sport com um jogador a menos teve um atleta expulso. Vamos falar do jogo do Figueira então, Polivalente? Vamos nessa. Muito provavelmente Furacão com 2 mudanças pro jogo de hoje à noite, é adversário direto também. Não tem pra ninguém. É uma batalha a cada partida pro Furacão do Estreito. E que vença mais uma hoje. O Figueira pode ter 2 novidades no jogo de hoje contra o Coritiba. O zagueiro Maquinhos, recuperado de lesão muscular, e o volante Ferrugem, que fraturou uma costela, foram relacionados para o jogo. Grupo, nós vamos avaliar para ver a melhor estratégia até fisicamente se iniciar ou não, né, com ele. O Marquinhos também nós vamos reavaliá-lo. A partida contra o Coxa é mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Aliás, jogos entre os times da parte de baixo da tabela vão acontecer com frequência nessas últimas rodadas, o que pode fazer com que a meta de pontos para se livrar da Série B seja menor do que vem sendo divulgado. Eu acredito que até o corte este ano de pontuação seja menor em relação aos anos anteriores. É claro que nós trabalhamos com um número, né, o qual sempre é divulgado, né, de 45, mas pode ser que este ano seja menor o corte em função do equilíbrio que se tem na tabela.
Olha só, como o Cleber falava ainda há pouco, dia de festa no Couto Pereira, são 107 anos, mas tem um ex do outro lado que pela primeira vez vai comandar um time contra o seu ex-clube, Coritiba, que o revelou, né? O Marquinhos Santos, técnico hoje do Figueirense. Isso foi em 2013, Claudinho, quando ele tinha 33 anos. Passou algum tempo, se aperfeiçoou, mas o que ele carrega, eu acho, de muita identidade com Coritiba é o fato de ter conquistado, além do Campeonato Paranaense, principalmente, 2 fugas do Z4. Ou seja, quando ele fala em corte de pontos, que pode diminuir e tudo mais, é um cara que entende de fuga de Z4. O que é difícil para um treinador, né? Ser um cara conhecido como assim, ó. Tá perigando, chama o Marquinhos Santos pra ver se ele resolve. E ele veio nessa batida pro Figueirense. Nessa história do ex, tem um ex do outro lado também que jamais perdeu pro seu ex-clube atuando. Que é o goleiro Wilson, da equipe do Coritiba. Tá pegando um bocado pra variar. Tá pegando demais, tem sido muito importante nos jogos do Coritiba. E quando atuou por outras equipes, ele estando atuando, jamais perdeu pro Figueirense. Tomara que hoje possa ser a primeira vez. Figueirense precise muito dessa vitória. Se o Ferrugem for pro jogo, bom pro Figueirense, a minha cancha vai trabalhar um pouquinho mais. Minha cancha Figueirense está problemática, sem saída de jogo, jogadores que você acreditava que pudesse fazer alguma coisa não estão fazendo e a montagem é o grande problema. Não vamos falar de novo no Elvis, né, que é uma situação delicadíssima. Eu acho que alguns jogadores estão pouquíssimo comprometidos. Por exemplo, o Ortega já saiu. Mas hoje tem a estopa, o Elvis, né? Não vai ter estopa, né? Não, hoje sem estopa. Pelo amor de Deus. Agora é o seguinte, o Ortega já saiu. Na reunião de ontem no gramado, na conversa que teve, cobraram do Ortega a forma que ele entrou em campo. E aí ele assim, tu vai cair em cima de mim de novo? Aí, por exemplo, já tiraram. Não cai mais, o Ortega tá fora. Outro cara que eu acho que entrou sem qualquer comprometimento com o jogo foi o Rafael Silva. Rafael Silva entrou de uma forma assim impressionante, parece que não estava nem aí, displicente. Numa bola que foi lançada, ele sequer correu para chegar na bola. Foi aquela corrida migué, né? Eu vou tentar, tal. Isso, eu senti, isso. Você tá falando. E nem não chegou. Então o que acontece? Acho que o Figueirense tem que fazer isso mesmo. Quem está comprometido, quem acha que dá para chegar, assinando ou não assinando o documento, que é uma polêmica em cima disso, danada sem necessidade, o que eu vejo é o seguinte: acho que o Figueirense tem que buscar quem está comprometido. Vai sair da zona de rebaixamento? Acho muito difícil. Eu vendo o Sport hoje jogar, o Sport tá perdendo 2-0, ainda bem que perdeu o Diego Souza, pode perder para os próximos jogos. O Sport tá jogando mais que o Figueirense. Tá tocando mais a bola, tá jogando mais que o Figueirense. O Internacional jogando mais que o Figueirense. O Curitiba jogando mais que o Figueirense. Então o Figueirense vai ter que jogar. Vamos ver se hoje isso acontece. Se acontecer, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. É o jeito. Exatamente. E a gente lembra, né? Faltando 9 jogos para a Série A do Campeonato Brasileiro terminar pro Figueirense, você precisa ter 5 vitórias. Dentro daquele corte de 45. Exatamente. Se o corte diminuir, de repente, com 4 vitórias você escapa. E aí tem gente já, para que aquela teoria da conspiração de cair 2, já estava hoje de manhã olhando, aqui torcedor do Figueira na redação, olhando para ver quem são os 2 últimos, se o Figueira tá com uma distância legal, no caso de virar de mesa. Quem tava olhando, quem tava acreditando nessa teoria da conspiração, esquece. Não dá, né? Não existe. Não dá. Esquece. Vão cair 4 clubes. Deve cair um grande. Agora, o Figueirense está muito forte na batida de quem vai cair. E no Coritiba tem a volta do turco Kazim, atacante camisa 10, joga com a 10, mas é atacante. É a grande novidade hoje, né? E é o cara que de fato faz alguma diferença na linha de frente do Coritiba. Até porque o Kleber está muito tempo fora, não deve voltar esse ano. Exatamente, Polivalente. Tá dito então, ó, a gente tá de olho no jogo, segue. Chapecoense 2, Sport 0, um jogador do Sport foi expulso, Diego Souza saiu machucado, então o torcedor do Figueira, claro, torcendo pra Chape e mais do que nunca. Torcedor do Verdão do Oeste também feliz da vida com o resultado parcial até aqui. Rápida parada e a gente volta já já pra falar de Avaí, Criciúma e Joinville. O Tigre tá na bronca com a história de um jogo que tem acontecido na sexta e outro na segunda. Perdemos aqui em casa de 3-0 e a partir daí nos fechamos de uma tal forma e conseguimos uma sequência boa. Vencer, essa é a única coisa que pode tirar o Joinville da Série C do ano que vem. Voltamos com o Jogo Aberto SC, meio-dia 43 minutos. Segue Chapecoense Sport jogando na Arena Condá, 2-0 para Chape e o Sport com um jogador a menos. Falar do Avaí então, jogo difícil é contra o Tupi. Difícil pelo seguinte, Tupi tá com a corda no pescoço. Daqui pra frente, quem tá lá embaixo é tudo carne de pescoço. Rapaziada, o Leão tem que manter o foco. Não é uma derrota que vai fazer o Avaí desanimar da busca pelo acesso, mas Renan não quer que o time esqueça desse jogo. E ele tem seus motivos. Não, a gente não pode esquecer totalmente.
Até mesmo uma derrota que nós tivemos aqui contra o Bahia, até hoje eu não esqueço. Até porque serviu como exemplo pra gente e serviu também como arrancada, né? Perdemos aqui em casa de 3-0 e a partir daí nos fechamos de uma tal forma e conseguimos uma sequência boa. Que a derrota tenha servido para sacudir o Avaí, mas agora é hora de pensar apenas na vitória. Com 51% de chance de acesso, no sábado o Leão recebe o Tupi, que tem 95% de chances de cair para a Série C, segundo os matemáticos. A força da ressacada vai ser importante mais uma vez, e por isso tem promoção de ingresso. Mantido o preço de R$20 para todos os setores. Hora de empurrar o Leão para se manter no G4, torcedor. Avaí 14º colocado, Tupi 18º. Se olha assim, uma distância monstra. Quarto colocado. Perdão, falei 14º, né? Quarto colocado o Avaí. Aí o Tupi você tá na 18ª posição. Né? Uma distância monstra. Aí você imagina, jogo fácil. Não dá pra entrar com isso, porque hoje a gente sabe. É tudo carne e pescoço, os caras estão se matando ali embaixo. Só uma coisa não pode ter, soberba. Se não tiver soberba, o Avaí consegue um bom resultado contra o Tupi. O Avaí tá jogando mais, o Avaí é um time muito arrumado pelo Claudinei Oliveira. Logicamente, sentiu o Atlético Goianiense, que é melhor que o Avaí, joga mais que o Avaí, tem um grupo mais armado que o Avaí. Agora não, agora enfrenta o Tupi, que o Avaí tem todas as condições. 4h, o horário que o torcedor queria, o torcedor vai pro jogo, vamos ter casa cheia nessa partida e com certeza o Avaí conquistando um bom resultado. Acho que vamos chegar a 8, 9 mil torcedores nesse jogo Avaí-Tupi. É um pouco diferente daquilo que aconteceu na outra partida, porque era uma sexta-feira à noite. No sábado à tarde muita gente trabalha ainda, não tem condições pro jogo. Mas 8, 9 mil vamos ter na ressacada para acompanhar esse jogo, onde o Avaí tem toda a condição de buscar a vitória. O Avaí se mantém no G4, porque a batida do Avaí na sequência ela é um pouco mais difícil. Pega Vila Nova fora, pega Vasco da Gama fora. Então, para se manter no G4, é interessantíssimo essa vitória. Tem que vencer o jogo. Tem a volta do Marquinhos Santos, que foi poupado no último jogo. Tem a volta do seu zagueiro. Então, o que acontece? O Avaí vem completo para enfrentar, com exceção acho que o Lucas. Acho que o Lucas não vem pro jogo ainda, né? Continua o menino, atua de Vinícius, o menino que tem sido utilizado pelo Avaí. Acho que o Lucas não vem pro jogo. Não vindo pro jogo, o Avaí tem toda a situação para fazer uma grande partida e uma boa vitória. Vitor, isso. olha só, Miriam Fontoura é a presidente do Tupi. Ontem teve a reapresentação. Aí ela foi cobrar, né, do time e tal, a situação. Diz que o volante Renan, coisa fofoqueira. Diz que o volante Renan ergueu a voz e o preparador de goleiros do Tupi ficou chateado com a situação e já saiu do vestiário falando para os repórteres que estavam ali acompanhando, esperando, né? Uma grande equipe, imagina, né? Uma cobertura fantástica que tem lá em Juiz de Fora. Mas é o seguinte... Mas não dá para menosprezar também. Olha a soberba. Nós não queremos no Avaí, não podemos ser outro local também. Eu imagino assim, 2, 3 repórteres lá, rádio, TV, jornal e tal. Aí ele saiu falando o seguinte: eu não gostei da forma como o Renan falou com a presidente. Pronto, tá feito o alvoroço, o Tupi vem nessa batida de crise. O Renan disse, não, eu simplesmente não concordei com o que ela disse. Mas é interessante, você ter uma mulher na presidência do clube, aqui no Brasil, e ela vai lá e cobra no vestiário. Mas tem que cobrar, eu acho que essa questão, a diretoria que faz o seu papel, a diretoria que paga em dia, a diretoria que tá tudo ok, tem que ir lá cobrar realmente. O time do Tupi, o que acontece? O Tupi veio pra série B e vai voltar pra série C. Certo. O Tupi tem tudo pra acontecer isso. É uma equipe que foi muito frágil, uma equipe dentro de casa é perigosa, mas que gosta de aprontar fora de casa também, dentro daquela. O time que entra contra o Tupi achando já ganhou, muitas vezes complica, por isso que não pode ter soberba. Tem que manter o time, manter o foco e acontecer o seguinte, aí sim, partir pra cima do Tupi, o Avaí tem toda a condição de vitória. A crise do Tupi não é de hoje, viu? Já vem de um tempo, até porque o Tupi não se acertou na Série B do Brasil. Vamos falar agora do Criciúma. Vamos dar uma olhadinha no que disse o Paulo Pelaipe. Ele é diretor executivo do Criciúma e reclamou da questão das datas dos jogos, né? O Criciúma jogou na sexta-feira com o Vila Nova e aí jogou na segunda-feira com o Bragantino e ele deu essa entrevista aqui, abre aspas para o moço, Paulo Pelaipe. Triste pela derrota, mas mais triste com as pessoas que comandam o futebol brasileiro. Colocar o Criciúma para jogar depois de uma maratona, sem prazo de recuperação, de sexta-feira para segunda, não dá equilíbrio. Tentamos de tudo, não houve resposta da CBF aos ofícios enviados. Então não quero fazer isso de escudo, jogamos mal. Mas quando você não recupera os jogadores, nós disputando a vaga, é lamentável que o futebol brasileiro esteja administrado pelas mesmas pessoas. Foi desumano o que fizeram. Detalhe é o seguinte, eu já vi diversas vezes, por exemplo, Claudinho, acontecer na Série A, Figueirense e Chapecoense jogar na quinta, folga sexta e sábado e joga no domingo. Foi mais ou menos aconteceu o Criciúma.
Jogou na sexta, folgou sábado e domingo e jogou na segunda. E é desumano pro Criciúma e para o Bragantino. Mas o Bragantino venceu o jogo por 2-0. O Bragantino teve uma viagem muito longa. O Bragantino fez um jogo fora de casa também e voltou para o Bragança Paulista. Então é desumano para os dois. Você não pode dizer, o Criciúma está sendo prejudicado. O Criciúma jogou muito mal. O Criciúma não foi para o jogo. E aí a diretoria do Criciúma tem que fazer o meia-culpa pelos jogadores que ela negociou, sabendo que não teria condições mais de chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Dificuldade, problemático. Acho que o Criciúma vai se manter na Série B, já fez pontuação para isso. Nada mais do que isso. Queremos um representante catarinense, mais um na Série A. Tomara que o Avaí consiga chegar, é o time que tem condição para fazer isso. O Criciúma, nessa aí, acho que fica no caminho. Pois é, e o próximo jogo do Criciúma é só no dia 22 de outubro, então agora não vai reclamar que tem tempo para treinar também. Arrebentando. O adversário é só o Atlético Goianiense, o líder do Brasileirão da Série B. Falar do Joinville, que tem uma missão duríssima, a gente sabe, né? Restam 8 jogos e são necessárias 5 vitórias. Vencer, essa é a única coisa que pode tirar o Joinville da Série C do ano que vem. O problema é que isso foi o que o Jack menos fez nesse ano. Foram apenas 5 no Brasileiro em 30 jogos disputados. Nos 8 que restam, o Jack precisa pelo menos repetir as 5 vitórias, para, dependendo de alguns resultados, conseguir permanecer na Série B. A estatística, né, mas... Como eu vi a frase ali, né, no futebol tudo pode acontecer. O próximo jogo, no sábado, contra o Paraná, vai ser dentro de casa, onde o Jack venceu apenas 2 vezes no campeonato. Mesmo assim, os jogadores esperam poder contar com o apoio do torcedor. O torcedor que for para a arena tem que nos apoiar, né? A gente não está num bom momento, tem que ir lá para pensar positivo, torcer, dar forças para nós, que a gente precisa muito nesse momento. Demais. Agora tem uma declaração interessante do Roberto Fernandes, que é o técnico do Paraná, próximo adversário do Joinville, dizendo o seguinte: a gente precisa agora terminar com dignidade. Já fugiu o Paraná do rebaixamento? Não, de forma alguma. Logicamente está em aberto ainda, principalmente com o Bragantino e o Oeste, que os dois estão aí na briga. Com o empate de ontem, o Oeste Sampaio Correia, o Bragantino pode até na próxima rodada ultrapassar a equipe do Oeste, mesmo chegando ao mesmo número de pontos pela questão de vitórias. O Joinville, rapaz, quando começa assim, precisa vencer 5. Dependendo de outros resultados, esquece. Vamos agora para mais uma rápida parada. Segue lá em Chapecó, 43 do segundo tempo. A Chapecoense vence por 2-0 o Sport, resultado que interessa a galera do Figueira. E na sequência, ele, o mito, Guga Kirten. Será que ele acredita ainda no acesso do Leão? Daqui se sair qualquer grande profissional de profissões que escolherem, já é o nosso papel de entregar uma medalha de ouro, um troféu para todos eles. Isso é Jogo Aberto SC. Das ist öffentliches Fernsehen in Santa Catarina. Prost! Voltamos com o Jogo Aberto SC para falar da Semana Guga Kirten, que incentiva a formação de novos tenistas. Já pensou um novo Guga por aqui, que legal? Pois é, o Guga está fazendo a parte dele. E além disso, também tem a rapaziada que leva a sério e vai para competição durante a semana. Mais uma semana em que mais de 1.400 tenistas de 8 a 80 anos passam pelos mais variados tipos de quadra em Florianópolis. Mais uma semana Guga Kirten, em que 2 lados do esporte se unem. Aqui a competição é séria e cada ponto é disputadíssimo. Mas aqui as quadras de tênis viram palco para uma grande brincadeira. E são justamente esses 2 lados do esporte que a Semana Guga Kirten proporciona. Esse equilíbrio é fundamental, porque no tênis, cada Grand Slam aí que são 128 e mais os do quali são mais 128, um é campeão, os outros 200 e tantos saem derrotados, né? E essa mensagem tem que transmitir de uma forma diferente para as crianças, porque em realidade o jogo que se vence ou se perde, mas a conquista, a vitória, o sabor de ganhar está mais no dia a dia. E pelo menos nessa semana, o dia a dia de muita gente ganha um sabor especial. E especialmente quando o maior nome do tênis brasileiro está ali, pertinho, compartilhando experiências. O que vocês vão conhecer agora? O Guga. E eles não só conheceram, como encheram Gustavo Kirten de perguntas.
Isso aqui é o meu grande laboratório, né? Se eu passo pelas crianças, depois é fácil tirar de letra os outros desafios. Vou pegar a turma dos 5, dos 8 anos, né? Eles são muito bons de pergunta, né? Eles só te deixam contra a parede. Mas Guga se saiu bem. E depois das perguntas, haja foto e autógrafo, com a habitual simpatia inabalável do labrador humano, como ficou conhecido recentemente. Bom, primeiro que o cachorro já é considerado o maior amigo, né? Um cara sempre valente, sempre fiel ao ser humano. Depois indo no labrador, que é aquela cara de querido. E é nesse clima que a Semana Guga Kirten segue, desde 2009, aumentando a força do tênis e do esporte em geral. Seja nas competições sérias que acontecem dentro do evento, ou nas brincadeiras que iniciam as crianças no esporte, o objetivo principal vai sendo alcançado. Pô, daqui se sair qualquer grande profissional de profissões que escolherem, já é o nosso papel de entregar uma medalha de ouro, um troféu para todos eles. Esse cara é simplesmente sensacional. Claudioni, ele falou ainda, perguntado pelo Lucas Miranda, se acredita no acesso do Avaí. Vamos dar uma olhadinha na resposta dele. Vai lá. Agora eu já vi que você comentou tudo que foi esporte nas Olimpíadas. E pro futebol, a Avaízão vai subir? Sou obrigado a continuar o meu otimismo com o Avaí, já até prevendo aí um ano futuro com um caminho a Libertadores e por aí vai, né? Nessa minha imaginação, o Avaí tá longe, já foi a Tóquio 3 vezes já. Esse é o Guga. Que cara fantástico, né? Demais. Sensacional, faz o seu papel. E olha a mensagem dele, né? Se conseguirmos que aí a maioria dessas crianças consigam ser bons profissionais, já é medalha de ouro, já é taça. E é isso realmente. O Guga faz o seu papel. Cara fantástico. Carisma desse cara é algo impressionante. Valeu, rapaziada. Grande abraço. 3-0. Terminou. Chapecoense 3, Sport 0. Fim de jogo, gol. O último foi do Kempis. Valeu, gente. Um grande abraço.